Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este bordado em vagonite riscado, que é bem simples de fazer. Aqui eu tenho o desenho completo, que tirei desta revista, que era um caminho, e eu aproveitei apenas uma parte do desenho. E no final do vídeo, vou deixar outras sugestões de desenhos para fazer este bordado. E se preferir, também vou deixar as fotos na comunidade aqui no YouTube. Para fazer este bordado, você vai precisar de papel celofane ou um plástico para copiar o risco e uma caneta de tinta permanente para desenhar no plástico ou no papel celofane. Também vai precisar da caneta mágica, esta é para riscar o tecido, um tecido de vagonite, agulha e tesoura. E para o meu bordado, eu escolhi 5 cores para fazer as flores, que eu usei estas cores, e pode fazer nas cores da sua preferência ou até numa só cor. 2 tons de verde para fazer as folhas e estes detalhes. Eu usei esta cor dourada para fazer o miolo da flor, mas você pode usar uma cor amarela. E a primeira dica que quero deixar é usar esta caneta de tinta permanente bem longe do tecido, porque se riscar não sai. Esta é só para o risco, e esta que sai com o calor do ferro é para riscar o tecido. Esta é a parte que vem no caderno de riscos, e eu passei aqui para o plástico com caneta permanente. Copiei a parte que me interessava, aqui fiz uma folha a mais e marquei o meio do meu trabalho. Vou mostrar aqui neste pedaço de papel celofane. Vou escolher esta flor para fazer e é só copiar o risco que é muito fácil. Este vai ser o risco do bordado que vou mostrar. A próxima dica que quero deixar é de como passo o risco para o tecido. Então, eu pego um pedaço de isopor. Esse, por exemplo, eu tirei da fritadeira. Já este outro, da máquina de costura. Veio protegendo e eu uso para fazer os riscos nos meus tecidos. Então, aqui eu escolhi este isopor, que vou usar aqui como uma bancada. Coloco o meu risco e por cima do risco eu coloco o tecido. Por isso que eu marquei já aqui o meio do tecido e aqui eu marquei a metade do risco, para que fique centralizado o desenho. Então, eu coloco assim. E para conseguir ver melhor, eu vou usar a lanterna de um celular. Já tá ligado, coloco aqui por baixo, para ficar bem fácil para enxergar o desenho. Que aqui é a metade. Eu vou centralizar aqui, que já marquei, colocando o desenho por baixo e o tecido por cima.
Vejo mais ou menos aqui a distância que eu quero da bainha do tecido. E aqui já centralizado, vou usar a caneta mágica e aqui vou copiar o meu desenho. E agora é só riscar. E aqui já está o desenho riscado no tecido. E é só começar a bordar. Agora aqui com o desenho já riscado, você pode escolher se quer com o risco na horizontal ou na vertical. E aqui eu vou trabalhar com ele na vertical. Então, eu vou começar aqui por esta lateral, passando com a agulha aqui em apenas uma trama. O tecido é composto por 3 tramas, mas eu vou pegar somente esta, porque é onde está em cima do risco. Passo pelas próximas tramas e aqui também vou pegar somente uma trama. Puxo. Agora aqui eu não vou pegar esta trama. Então, aqui, passo por todas as tramas, inclusive esta. E vou controlar a tensão do fio. Aqui eu já posso cortar, porque a linha já está presa. Agora, eu vou continuar fazendo esta próxima carreira, passando aqui pela trama que está em cima do risco. Passo por todas as tramas até chegar aqui na lateral do outro risco. Então, vou trabalhar assim. Carreira, carreira, preenchendo todo o miolo da flor. Aqui, ó, eu não passei pelas 3 tramas do tecido, então eu volto pegando todas as tramas. Como o ponto vagonite, eu vou trabalhar ele todo pela parte de cima do tecido, chegando aqui, eu já vou passar a minha agulha nesta parte para o lado avesso, para depois trabalhar com o ponto de contorno. Então, eu vou deixar a minha linha aqui, porque ela não vai me atrapalhar. E já vou pegar a próxima cor, preenchendo aqui a parte da flor. Agora, aqui, a parte da flor, eu vou passar por estas 3 tramas do tecido. Agora, na volta, eu vou pular a primeira trama, passo pelas outras 2 e depois passo por todas para prender aqui a minha linha. Aqui já corto o meu fio. E agora, continuo preenchendo de um lado ao outro do risco. Na parte do meio, sempre pegando as 3 tramas do tecido. E nas laterais, onde está o risco, pode pegar de 1, 2 ou as 3 tramas também. Agora, nessa daqui, eu já posso passar para a próxima pétala.
Então, eu passo aqui, olha, aqui ficou sem, passei só por uma trama. Então, sempre prestar atenção. Vou voltar aqui. Aqui, voltei, pegando as 3 tramas do tecido. Porque depois, isso faz diferença no final do trabalho. E aqui eu já vou passar para a próxima pétala. Passo por todas as tramas. Nesta parte aqui, depois, quando eu estiver fazendo o contorno, eu também vou cobrir estas 2 tramas. Então, aqui eu vou continuar. E depois eu preencho aquela parte que ficou. Como agora é só subir e descer, eu vou acelerar o vídeo para adiantar um pouco. Como aqui ainda cabe mais esta carreira, vou passar aqui, passando pelas mesmas, e venho aqui para a parte de baixo. Aqui, vou preencher a última parte, chegando aqui próximo do miolo, e vou voltar para prender o meu fio. Volto passando pelas mesmas tramas. E aqui já posso cortar. Que vai ficar assim. Agora, eu vou repetir a mesma coisa fazendo as folhas. Então, primeiro eu vou fazer todo o trabalho do ponto vagonite, para depois vir fazer os contornos. Chegando aqui no final, vou passar pelas últimas tramas aqui da folha. E nesta parte, eu já posso passar aqui para o lado avesso, para depois já começar o ponto de contorno. A folha vai ficar assim, e agora vou fazer a mesma coisa com esta folha.
Então, a flor está assim, e agora vou começar a fazer o contorno, trabalhando o miolo da flor. Então, eu venho aqui, então aqui eu já coloquei a linha do miolo, vou voltar aqui para o lado direito. Então, aqui eu vou preencher com o ponto haste, fazendo todo o contorno aqui do miolo. Eu seguro a linha aqui para este lado, e aqui vou trabalhar com pontinhos pequenos, saindo deste jeito. Volto para cá. Agora eu vou trabalhar sempre voltando aqui no mesmo pontinho. Aqui foi o pontinho que eu trabalhei, então eu dou uma distância, volto com a agulha aqui. Agora, aqui foi o pontinho, dou uma distância, volto aqui no mesmo. Vou virando o tecido e fazendo o contorno. Chegando aqui, vou trabalhar mais este pontinho. E agora, vou finalizar passando a agulha aqui pro lado avesso. E o ponto haste vai ficar assim. E aqui pelo lado avesso, eu vou passar com a agulha aqui por alguns pontinhos, pelas linhas trabalhadas e também por algumas tramas. E aqui corto o meu fio. E o bordado vai ficar assim. Faço um pontinho pequeno. Seguro deste lado e volto aqui no pezinho do mesmo ponto. Aqui foi onde eu trabalhei, dou uma distância, volto aqui no mesmo buraquinho, puxo e vou continuar assim até terminar. Chegando aqui, vou passar aqui pro lado avesso
e recomeçar aqui para fazer o risquinho da folha. A lateral. Agora aqui eu vou virar e vou trabalhar aqui para fazer o risquinho, do mesmo jeito. Aqui, venho para fazer esta parte. E volto aqui para fazer o outro risquinho aqui do lado. Passo pro lado avesso. E agora, vou voltar aqui para continuar o meu cabinho do meio. Então, eu volto. Aqui. E vou continuar até aqui. Volto com a agulha aqui pro lado direito. E agora, vou trabalhar esta parte. Aqui passo pro lado avesso. E nesta parte, eu vou fazer com a cor vermelha. Então, aqui, a folha já está terminada. Que vai ficar assim. Como nesta parte eu fiz um jeito de arrematar, a folha vou fazer de outro jeito, passando aqui a agulha pro lado direito. E escondendo aqui, passando pelas tramas, porque depois eu vou passar com a linha vermelha para fazer o contorno. Então, aqui a linha já vai estar bem presa. É só cortar.
Então, aqui, como eu depois vou colocar a cor vermelha, eu vou também finalizar passando aqui por estas tramas, finalizando assim a outra folha. E agora, aqui com a cor vermelha, eu vou preencher esta parte que ficou faltando. Volto aqui prendendo o meu fio, passando por 2 tramas do tecido. Corto este excesso. E aqui eu vou trabalhar com o ponto correntinha. Então, eu vou trabalhar com a agulha passando aqui pro lado avesso, voltando um pouquinho a linha por baixo da agulha e puxo. Seguro aqui com o dedão, volto aqui no mesmo furinho, venho um pouquinho, um espaço pequeno, linha por baixo da agulha e vou ajustando o meu ponto. Seguro de novo, passo aqui para o lado avesso, volto um pouquinho para frente. E vou assim fazendo o contorno de cada pétala. Sempre ajustando o ponto. Vou virando aqui. Acompanhando aqui todo o contorno. Trabalho até chegar aqui próximo ao miolo. Aqui passo para o lado avesso. E já vou trabalhar aqui também este pontinho, que são os risquinhos que fiz aqui dentro de cada pétala. Faço aqui um pontinho reto. E aqui, outro pontinho reto. Agora, é só continuar fazendo todo o contorno de cada pétala com o ponto correntinha e os risquinhos com o ponto reto. Vou adiantar e volto em seguida para finalizar. E quando a linha acabar, é só arrematar do mesmo jeito que já mostrei e recomeçar também da mesma maneira, passando com a agulha tanto pelas tramas aqui pelo lado direito, ou escondendo aqui pelo lado avesso.
Vou adiantar e volto para continuar. E agora aqui, vou fazer o último ponto correntinha. Passo aqui para o lado avesso, por dentro da outra correntinha. E agora, vou vir aqui para fazer os dois últimos pontos retos também. Então, aqui, eu vou esconder, sempre caminhando. Volto aqui. E trabalho aqui o pontinho. A flor vai ficar assim. E agora aqui, vou passar por algumas tramas do tecido por baixo das linhas, dando uma laçada para a linha ficar bem presa. E já posso cortar. O lado avesso ficou assim. E este o lado direito. Agora, eu vou passar com o ferro para tirar as marcas da caneta mágica. E volto para mostrar o trabalho completo. E agora aqui, já apaguei a caneta mágica com o calor do ferro e o bordado pronto ficou assim. E aqui, o bordado completo. Veja a seguir algumas fotos deste bordado. Algumas fotos dos bordados da amiga Jussara Medeiros. E algumas ideias tiradas de algumas revistas. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.